Nessa rica oportunidade é meu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vou saudar aqui nosso irmão Patrick, representando os irmãos e irmãs que não pude saudá-los pessoalmente. Nós temos prosseguido com a escola sagrada, é o livro de Mateus. Em Mateus existem alguns detalhes importantes que a gente não pode perder de vista. Ele dá em algumas narrativas algumas descrições que outros não trazem. E também nós já vimos que em alguns desfechos, em alguns momentos, foi inserido algumas partes de outros versículos que estão em outros lugares também de Mateus, que são colocados aí no finalzinho desse capítulo 19 e 20. Mas isso não faz perder o prestígio, nem a nossa confiança que devemos ter para com o livro de Mateus. É certo que com o passar dos séculos, alguns dogmas da cristandade foram inseridos em alguns pontos da Bíblia Sagrada. E estes podem até mudar a compreensão de alguns assuntos, Trindade, lei, os 10 mandamentos, em muitos momentos. Mas estes que nós estamos aqui passando por eles, não trazem esse tipo de preocupação. É apenas os copistas, com o passar do tempo, pegaram um verso de um lugar e transcreveram ali para a gente ter um conhecimento. Como ali a gente viu no finalzinho do capítulo 19, vamos aqui abrir nossas Bíblias, no 19, o versículo de número 15, que a gente leu aqui, o 16, primeiro, que diz assim: assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, eu falei 19? É 20, perdão. 20, 16. Então a gente vai notar que estes muitos chamados e poucos escolhidos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não está aí nesse Mateus 20, verso 16, quando a gente vai lá no grego, os melhores manuscritos não tem esse desfecho aí. Muitos chamados e poucos escolhidos, mas tem no 22,14. No 22,14 de Mateus está lá o versículo, muitos chamados e poucos escolhidos. Então o tradutor, o copista, lá séculos atrás, entendeu pegar lá o finalzinho, no 22,14, e trazer para entender que existe um conjunto no pensamento de Jesus, existe ali um conceito teológico no que Jesus está falando, no que Jesus está ensinando. Então ninguém deve desesperar quando acha um versículo desse e achar então que a Escritura Sagrada está sendo profanada, porque lá está escrito que quem tirar ou adicionar, quem tirar a sua parte no céu vai ser tirada, e quem adicionar também vai estar perdido. Achar que porque foi adicionado aí, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, de uma outra parte para inserir ali, está cometendo um crime contra a lesa palavra. Então, que jamais venhamos sentir isso em nossas vidas e em nossos corações. Eu quero voltar ainda nesse verso 15, que a semana passada a gente leu até o 16, então foi aqui o desfecho mesmo. No 15, porque essa aí é uma parábola que Jesus quis mostrar o que ele estava falando, do que ele estava comentando com aquele mancebo de boa qualidade. Um moço que guardava a lei e tudo, que estava preocupado, que ele sabia que estava faltando algo, mas ele não conseguia encontrar. Então Jesus cita para ele que era para guardar os mandamentos, ele pergunta quais são, e Jesus cita, tá ligado ali, Ticão, ó? Tá ligado, velho? Então ele cita os mandamentos, que amar a Deus sobre todas as coisas, ou de todo o coração, com todo pensamento, todo entendimento e força, que são os 4 primeiros mandamentos, e os 6 em referência ao próximo. E Jesus, então, não cita o último, o 10º mandamento, que é não cobiçarás. E esse moço entendeu, então, onde estava o problema, quando Jesus falou. Aí ele falou, eu guardo esses mandamentos desde novinho, desde criança.
talvez esse mancebo não é tão novinho assim. Alguns dizem que ele com certeza tinha mais de 40. Então, quando Jesus fala, então você faz assim, você vende o que você tem, dá para os pobres que estão necessitados e vem e me segue. Aí o rapaz saiu triste, porque não era o que ele queria ouvir. Mas vou desfazer de tudo para seguir Jesus. E os discípulos até vão falar com Jesus que Pedro vai tomar então a palavra e vai falar que ele então tudo abandonou para servir Jesus, já que o outro vai ter um lugar no céu e vai ter vai ter algo em troca se você fizer isso, você vai ser recompensado. Aí Pedro pergunta ainda, qual é a nossa recompensa? Tudo indica nesse texto que os discípulos, não passava pela mente dos discípulos preocupação com qualquer tipo de recompensa. Aí Jesus fala, não, vocês vão se sentar em 12 tronos, vão julgar as tribos de Israel comigo, vocês vão se assentar comigo e tal. E aí então Jesus conta essa parábola, que é do trabalhador da vinha, mostrando o quê? Ele tem alguns pontos que ele quer apresentar. O dono da vinha tem toda a semelhança com Deus e como ele lida com as coisas. Então ele chamou gente para trabalhar, que começou a trabalhar às 6 da manhã e ia parar perto das 18. Mas teve gente que ele chamou às 9, teve gente que ele chamou meio-dia, teve gente que ele chamou às 3 da tarde e teve gente que ele chamou às 5 horas da tarde, que só trabalhou 1 hora. E mandou o mordomo fazer o pagamento. Falou, você vai começar pelos derradeiros, os que vieram trabalhar por último, e vai pagar para eles o mesmo que eu ajustei com os outros, que já ficou tudo organizado, o valor do trabalho de cada um deles. E aí houve uma indignação da parte dos primeiros, que viram que trabalharam o dia todo o sol a pino, desde de manhã até a tarde, e receberam o mesmo que o outro. E aí então o dono da propriedade vai conversar com um, e nessa conversa com esse um, ele vai tratar do assunto da seguinte maneira. Vamos ver aqui, olha só. Capítulo 20, verso 11, diz que aqueles que receberam murmuraram contra o pai de família. Alguém para ler para nós o 12, 13, até o 15, do 12 ao 15, faz favor. 12 a 15. Vamos ler? Trabalharam só 1 hora, e tu os isolaste conosco, suportando a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Então o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este último, tanto quanto a ti. Não tens direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Tá ótimo, muito obrigado. Então, a salvação é inteiramente uma questão da graça de Deus. E ele é livre para fazer o que quiser com o que é seu. Foi isso aí que ele disse no versículo 15. Então, ele tem isso. E o outro, que começou a trabalhar desde as 6 da manhã, ele chama atenção. Você... não te faço justiça, o teu olho é mau para comigo, não é isso? Ou é mau ao teu olho, verso 15, porque sou bom. Lembra que quando Jesus estava tratando com o moço, ele perguntou, mestre, que bem eu devo fazer para alcançar a perfeição? Nós vimos que aqui em Mateus não tem nos manuscritos mais antigos, os melhores, bom mestre, mas tem Marcos e Lucas, ele chamando de bom mestre, mas em Mateus não tem. Então, Jesus fala para ele assim, por que você me chama bom? Bom só tem um, que é o Pai que está no céu, que é Deus. Então, agora, nessa parábola, o pai de família, dono da propriedade, que é análogo a Deus e o reino de Deus, ele fala para o rapaz, o teu olho é mau para comigo porque eu sou bom. O bom que Jesus falou, quando falou para o moço, está aí agora declarado aqui nessa parábola, né? E esse mau olho é uma expressão comum entre os judeus para descrever um espírito invejoso ou um espírito egoístico. A pessoa é egoísta ou está com inveja do que
está sendo passado para o outro. Então, você está olhando com maus olhos, porque eu quero tratar os derradeiros como eu tratei vocês. Mas eu estou fazendo isso com o que é meu. Ou eu não tenho o direito de fazer com que o que é meu do jeito que eu quero. Então, com isso que está aqui, e essa murmuração deles nos faz lembrar do irmão mais velho do filho pródigo, e fazemos uma comparação com o ladrão que se arrepende na cruz. Momentos antes da sua morte, ele se arrepende e solicita a Jesus que se lembre dele quando entrar no paraíso, no seu reino. E Jesus diz, não, você vai estar comigo sim no paraíso, você pode ficar tranquilo que você vai ter lugar. Então, a generosidade e a bondade de Deus é imensa para com a humanidade, que tanto aquele primeiro que Jesus chamou, ei, vem você e me segue, quanto o último, o derradeiro, lá nos momentos finitos ali da cruz, para os dois, há a mesma possibilidade, essa mesma condição, essa mesma gratuidade, essa mesma graça. Como as coisas serão no céu, a sua administração, o lugar, o local, como é que cada um vai ficar? Isso é uma coisa com Deus, tá certo? E isso pertence a eles. E então a gente fica, temos que entender que o empregador ali, ele trabalha em favor dos desempregados, entendeu? Porque ele tem convicção de que os últimos chamados, eles confiaram que ele ia fazer o melhor por eles, e eles confiaram nele, na palavra dele. E esse desfecho dessa história é para ficar claro para nós que a graça de Deus é oferecida à humanidade, e ele deseja que tenhamos uma confiança implícita ao aceitarmos o reino, a sua justiça e a sua verdade. E também uma coisa interessante, que é o que Paulo vai tratar na carta aos Romanos e em outros livros da Bíblia. Os judeus não terão preeminência para com os gentios, porque agora a graça de Deus alcança a todos de igual forma, de igual maneira. Depois que o reino foi instalado e instaurado no novo céu e na nova terra, qual o lugar, qual a posição, com o que nós ocuparemos cada um de nós, isso aí já é uma coisa que fica a cargo de Deus. Tanto é que nós vamos ter aqui agora uma situação interessante. Olha o que vai acontecer agora a partir do versículo 17 aqui do livro de Mateus. Alguém para ler para nós do 17 até o 20, faz favor. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoite, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Deixa só até o 19, por enquanto. Então veja que Jesus vai novamente predizer a respeito da sua paixão e morte. Só que agora as palavras são bem incisivas. O tempo dos verbos está demonstrando que é agora mesmo. Aquilo que há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele falava, já anunciava e apontava para o que iria acontecer, citando os próprios profetas, do servo sofredor, Isaías 53, 49. Só que agora ele está apontando, agora o Filho do Homem vai, e agora ele vai ser entregue. A situação agora fica assim, dessa forma. E tem 3 experiências que o aguardam em Jerusalém, né? O Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes, quer dizer, ele vai ter um tratamento das autoridades judaicas, tá? E os escribas vão condená-lo à morte. No 19, o entregarão na mão dos gentios, que são soldados romanos, para ser escarnecido e açoitado, entendeu? E vai ser agora crucificado, e anuncia a sua ressurreição.
E agora, ele está dizendo, eis que vamos para Jerusalém. Outras traduções, ele diz assim, eis que subimos a Jerusalém. Então, é uma profecia, ele está dizendo, vai acontecer isso comigo lá. Então, agora eles vão a caminho para ir para Jerusalém, para o desfecho da história da vida de Cristo e aquilo que nós conhecemos como cristão a respeito de Jesus e o projeto de salvação de Deus. Eles estavam sabendo que ia para a capital, que iam para a Páscoa, mas não podiam saber a luta que isso tudo lhes causará. Eles tinham suas preocupações, tinham suas demandas a respeito dessas autoridades, dos fariseus, dos escribas, mas eles não tinham noção, tá? Não passava pela mente deles que a coisa ia ter o desfecho que vai ter agora nessa Páscoa. E essa Páscoa agora vai ser terrível, né? Vai ser um terror, vai ser uma condição assim tremenda e terrível. E Jesus profetiza a respeito disso. Isso não é fácil para a pessoa profetizar a respeito de si o que vai acontecer, não. Porque mesmo eles ouvindo essas palavras, na cabeça deles, não ficava assim, tá bom, nós vamos subir, aí os doutores da lei, os fariseus vão pressionar, vão levá-lo diante do Sinédrio, né? E o Sinédrio então vai decidir que tem que matá-lo, e aí Herodes vai mandá-lo para Pilatos, e Pilatos então vai condená-lo aos açoites e aquele sofrimento todo. Por fim, vão pedir uma troca com um preso que vai ser liberado, que no caso lá vai ser o Barrabás, né? Aí nós que sabemos que é Barrabás, mas... E depois ele vai morrer e depois Deus, o Pai, ao terceiro dia o ressuscita. Isso não é assim que passa. Vocês imaginam Jesus, que é ali o mestre, o rabi, o líder, chega para os discípulos e fala, agora nós vamos para Jerusalém. Nós vamos subir em Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos sacerdotes, dos príncipes, dos escribas e do fariseu. Vão prendê-lo, manietá-lo. Vão entregá-lo na mão do gentil. Gente, quem está dominando toda aquela Palestina são os romanos, toda aquela Judéia ali, principalmente em Jerusalém. Todo o povo judeu está debaixo da autoridade dos romanos. Uma demanda dos judeus, de situações religiosas de judeus, ser resolvida por gentios, é um negócio assim, impensável. Então, quando Jesus diz entregar na mão do gentil, é alta traição, você está contra alguém do teu próprio povo, contra a tua própria nação. Qualquer um, não é só Jesus, qualquer um, lembra, nós já falamos dos sicários, já falamos aqui dos zelotas, já falamos aqui dos milicianos, que era contra os romanos, quem traía, quem entregava, aquele lá é zelota, aquele lá é sicário, aquele lá é miliciano que fica lutando contra o governo romano, vai lá e prende ele ali, era traidor. E olha que nós estamos falando de gente que matava, que saqueava contra o domínio daquele tempo. Você imagina então falar isso de Jesus que pregava o amor, o perdão, a misericórdia. As armas de Cristo eram diferentes das armas que os outros grupos estavam acostumados. Tem até um filme que fala de Jesus, e inclusive o Jesus, é um filme americano, mas o Jesus no filme é aquele ator brasileiro, é Santoro que fala, né? Não é isso? Então aparece Jesus, mas eu acho que é um filme que fala do Ben-Hur, eu não me lembro bem como é que é, eu acho que é o do Ben-Hur. E o Santoro que é Jesus, e passa aí então um comandante romano e queriam apedrejar um moço lá, ele entra na frente, ele leva até umas pedradas, não faz isso, ele é concidadão como vocês, não faça isso contra os seus patrícios, contra os seus próprios e tal. E o comandante romano passa ali a cavalo, vira para o outro e fala assim, ó, tem um monte de miliciano contra nós, mas esse aí é o mais perigoso de todos. Esse negócio de pregar o amor, esse negócio aí, isso é um perigo. Isso aí é perigoso para o governo romano. Porque lidar contra alguém que levanta espada, você vai lá com o soldado e leva a espada. Agora, lutar contra alguém que prega o amor, a caridade, a benevolência, a misericórdia, o perdão e a ajuda, aí é um negócio complicado para lutar contra isso aí. Então, nesse filme aí,
Agora eu vou procurar que filme é esse, boto no grupo da igreja, se alguém quiser ver essa parte desse filme que fala, esse é o pior inimigo para o reino, vocês tomam cuidado com ele. Então, e Jesus simplesmente conta isso para os discípulos. Imagina como é que ele sai dali para ir para Jerusalém. Ele acabando de dizer que vai ser preso, escarnecido, vão bater nele, vão prender, vão matá-lo e depois ele vai ressuscitar. Imagina o coração e a mente dos discípulos com essas informações agora subindo para Jerusalém. E talvez essas palavras, mais o acontecido com o mancebo rico, de boa qualidade. A pergunta de Pedro, então, se ele vai receber alguma coisa porque tomou aquela atitude, nós recebemos o quê? E aí Jesus falou, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar. Então, nesse meio do caminho, Jesus fala o que vai acontecer, eles partem a caminho. Então, num determinado momento, o Mateus vai contar essa história aqui dessa mãe. Aí, irmã, pode ler para nós, faz favor, 20. Então, veja bem, agora no meio da caminhada aparece uma mãe, isso é coisa de mãe mesmo, e vai interceder, prostra-se diante de Jesus, Senhor, eu quero te fazer um pedido. Aí, ele olha para essa mãe e diz o quê? Vamos ver o 21? Faz favor. Aproveitar que a Tânia é mãe, faz o pedido aí, Tânia. E ele disse, que quer? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem a um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Olha aí. Então, Jesus, porém, respondendo, disse. Não, pode só no 21. Quer dizer, olha o pedido da mãe. Olha o pedido da mãe. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma coisa. E que coisa você quer? Eu quero que meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Interessante que aqui em Mateus, não dá o nome dos 2 discípulos. Nós sabemos quem são, mas não dá. Muitos vão escrever sobre o assunto, falar, rapaz, ele quis amenizar a situação dos 2, ele omite o nome e diz que foi a mãe que pediu. Porque lá em Marcos, vamos lá, Marcos capítulo 10, vamos lá, Marcos capítulo 10. Vamos ver esse relato, o relato de Marcos é o mesmo de Lucas, viu? Mas nós vamos ficar só aqui no capítulo 10. Alguém aqui para ler? Vamos ver aqui.